Olá, eu sou Mariana Pieroni e hoje estamos no Prosa de Sofá. Na semana passada eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, o Artesã Produtiva, e estou aqui para responder essas perguntas. E toda sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ficar sabendo de tudo aí que temos para produtividade para artesãs. E aproveite para seguir o perfil lá também, que toda segunda-feira tem o nosso Café Produtivo às 8h30 da manhã e caixinhas de perguntas assim são abertas lá e vão começar a ser respondidas aqui. Então vamos lá para a primeira pergunta. É normal ter aqueles dias que não queremos fazer nada, em que ficamos sem energia? Essa é uma pergunta da Cleo. É comum acontecer isso? Sim, é comum. Mas a gente não pode deixar algo comum se tornar algo normal, porque não é normal. Então, assim, tudo que vai acontecendo ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia, vai trazendo uma sobrecarga emocional dentro da gente, que pode ser uma sobrecarga positiva ou negativa. Mas a gente sabe que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E é por isso que nós precisamos estar com os nossos pensamentos e o nosso emocional blindado, para que a gente não deixe com que as coisas que acontecem ao nosso redor interfiram diretamente na nossa motivação, na nossa energia. É claro que alguns problemas de família, como problemas de saúde, algumas coisas dessa maneira, vão acabar interferindo sim no nosso potencial energético aí. Então cabe a você ter aí uma rotina saudável, principalmente logo pela manhã, para que você possa fazer uma meditação, para que você possa se conectar com você mesma e ir fortalecendo esse seu lado para que você possa estar blindada contra esse tipo de coisas que vão acontecendo ao longo do dia. Lembrando que o que acontece com a gente é apenas 10%. Os outros 90% cabe a nós decidirmos o que vai acontecer, se ele vai me afetar ou se não vai me afetar. Então está exclusivamente nas suas mãos. E para isso, para que você tenha esse emocional blindado, é necessário que você conheça técnicas que te ajudem a se manter blindada. Então eu aconselho você, se é algo que é recorrente na sua vida, procure uma terapia, procure um profissional que possa te ajudar nisso. Agora, se há coisas que acontecem de vez em quando, como que você vai fazer? Nós precisamos estabelecer o momento do luto. O que é isso? Tanto quanto uma pessoa morre, ou tanto quanto acontece alguma coisa ruim, um exemplo, um cliente que não falou com educação com você, ou que te desrespeitou e tudo mais. O que aconteceu? Eu fiquei chateada. Por quanto tempo eu vou ficar chateada? Por quanto tempo eu vou deixar essa chateação fazer parte da minha vida? Vou curtir a fossa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro e ficar remoendo aquilo dentro de mim vai fazer mal somente pra mim, porque a pessoa que fez com que eu ficasse dessa maneira não tá nem ligando mais pro que aconteceu. Então você precisa estabelecer isso. Por exemplo, ficou triste, ficou mal? Tome um café, faz alguma coisa que você goste de fazer, coma alguma coisa que você goste, dá uma volta, dá uma andada, sai do ambiente e coloque um tempo para esse luto. Passou, acabou, morreu, enterrou e vai viver a sua vida. Porque a vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com essas picuinhas que vão atrapalhando o nosso interior e fazendo com que a gente fique triste, fique desanimado. Número 2. Dificuldades em reinventar. Ter estratégias para atrair clientes. Como mudar isso? Foi a Mari quem perguntou. Mari, a primeira coisa, você está conversando com a sua persona, com o seu cliente ideal? Como está essa comunicação? Como você tem mostrado o seu trabalho aí no Instagram, no Facebook, seja onde você divulgue o seu trabalho? As pessoas têm entendido o real valor que tem dentro do seu produto? Ou é simplesmente apenas mais um produto aí no mercado? Nós temos que entender que tem muita gente fazendo a mesma coisa, então tem mais do mesmo cada vez mais. Então você precisa fazer diferente. Você precisa mostrar para o seu cliente o valor que existe na sua peça.
e fazer campanhas com estratégia para que você consiga aí vender as peças que você tem aí, ter a sua peça, sempre ter uma peça que é a peça estrela do seu ateliê, que é aquela que todo mundo pede, que tem que ter sempre, aquela que realmente é o carro-chefe do seu ateliê. Você pode então lançar um produto novo, e tudo isso você precisa fazer campanhas, ou seja, estar aí constante na sua rede social apresentando isso para o seu futuro cliente, tá? Porque a pessoa que está ali, muitas vezes ela está ali para acompanhar o seu trabalho porque gosta, mas não necessariamente para comprar naquele momento. Mas conforme você vai mostrando ali o valor das suas peças, a funcionalidade delas, no momento em que a pessoa precisar, ela vai se lembrar de você, porque ela está te acompanhando ali. E para isso eu tenho o meu curso Desafio Venda Mais, que são 7 dias de desafios para você aí reorganizar o seu Instagram e fazer campanhas de vendas consciente para que você chegue nesse cliente. Ensino você a definir a sua persona, você conversar com o seu cliente ideal e tudo mais. Então é bem legal, vou deixar aqui nas descrições o link para compra, caso você tenha interesse. Vale muito a pena investir nisso para você conseguir montar aí sua estratégia de vendas. Não consigo organizar minha agenda, me perco nas encomendas, produzo quase nada no dia. É uma pergunta da Larissa. E eu vou aproveitar e já colocar a pergunta da Bianca junto. Como ter um planejamento que funcione. Então a Larissa, ela está tendo problemas em se organizar, em ter uma agenda que realmente funcione da mesma maneira que a Bianca. Então o que acontece? Tem duas maneiras, até tem um vídeo aqui falando sobre como organizar a agenda do ateliê. Mas o básico é o seguinte, você tem que determinar uma forma, descobrir a forma em que você é mais produtiva. Um exemplo, aqui no meu ateliê, desde quando eu comecei, eu faço dessa maneira, porque é a que mais funciona. Já testei várias formas, mas essa é a que mais funciona. Então, o que acontece? Vai começar a semana. Então, na sexta-feira, eu já vejo a minha agenda que vai ser na semana que vem. E aí na semana seguinte, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Então eu trabalho por linha de produção. Mesmo sendo artesanal, tem como a gente fazer isso. Então, exemplo, na segunda-feira eu vou preparar as matrizes de bordado, fazer os cortes e começar a bordar. Então, tudo aquilo que precisa ser cortado para bordar, eu vou cortar para bordar. Um exemplo, capa de caderneta. Se eu for bordar na tag, eu já corto a tag e vou bordar aquilo ali. Se eu for bordar fraldinhas, sempre assim, quando eu tenho fraldinhas, eu coloco elas primeiro. Por quê? Porque eu não tenho que cortar nada, é só montar a matriz e já colocar para bordar. Então, enquanto vai bordando, eu vou trocando as linhas, eu fico ali do lado, terminando de editar matrizes, ou então já começo a cortar as peças que vão ter que ser cortadas para ser bordadas. Então eu corto, faço a preparação, né? Vamos colocar, a segunda-feira é o dia de programar a matriz e de fazer os cortes e, se possível, começar o bordado. Na terça-feira é só bordado o dia todo. Lembrando que eu tenho duas máquinas, né, duas bordadeiras para ajudar nisso e para não sobrecarregar uma só, porque como são bordadeiras domésticas, elas não podem ficar ligadas o dia todo, então precisa ter as pausas ali para a máquina se recuperar também. Então, na terça é os dias do bordado. Na quarta-feira, o que já foi bordado, que eu posso começar a costurar, eu já vou costurando. Então, eu começo a costurar. Então, quarta e quinta é praticamente os dias de costurar. Na sexta-feira de manhã já está tudo pronto, eu vou passar, vou dar uma conferida de novo e vou fotografar para entregar na sexta-feira à tarde e no sábado. Eu nunca deixo coisas para fazer para o final de semana. No final de semana eu sempre deixo assim, caso aconteça algum imprevisto, porque eu sou mãe, então pode acontecer de um dia ali que eu tenho, um exemplo, dia de costurar, a minha filha não esteja bem, esteja precisando de mim, eu vou deixar de costurar para ficar com ela. E aí, como no sábado meu marido está em casa, ele socorre ali ficando com ela para que eu possa terminar alguma coisa que acabou acontecendo. Então é assim, você precisa ter um planejamento para quê? Para que você seja livre. O planejamento, ele não serve para nos engessar. Então é extremamente importante que você tenha um planejamento, mas que você seja resiliente a ponto de aconteceu alguma coisa, não se desesperar. Então sempre trabalhe com folgas. Eu nunca vou produzir o que eu tenho que entregar. Um exemplo,
não estou produzindo hoje o que eu tenho que entregar hoje. Eu estou produzindo hoje o que eu tenho que entregar daqui 3, 4 dias. Então, sempre ficar pronto antes do prazo, e se acontecer algum imprevisto, eu tenho 2, 3 dias ali para dar uma corrida e conseguir colocar em dia. Aqui no ateliê, o carro-chefe são os enxovais com mais de 30 peças. Então, como que eu organizo isso na minha agenda? Hoje eu tenho pronta entrega também, porque eu vivia com 2, 3 meses de agenda fechada sem conseguir encaixar ninguém. Então, o que acontecia? Às vezes a avó, a tia, uma amiga queria vir fazer a compra de uma peça para presentear e eu não conseguia atender dentro do prazo que ela queria a peça. Então, como que eu faço hoje? Eu pego esses enxovais, então esses enxovais completos são no máximo 2 por mês. E tem a pronta entrega. Então, geralmente, quando a pessoa vem de última hora, eu vou oferecer o que eu tenho pronta entrega, o que está no site ou o que eu tenho aqui no ateliê. Toda a minha linha de pronta entrega eu consigo personalizar com o nome. Então, o bordado já está pronto, o nome eu posso colocar quando a pessoa comprar. Então, não deixa de ser um produto personalizado, que é o que norteia o meu ateliê. Então, o que acontece? Hoje eu consigo atender muito mais pessoas, porque além de ter já o garantido que as encomendas, né, os enxovais grandes, essas coisinhas que vão aparecendo picado ou a pronta entrega já atende. Hoje 90% da pronta entrega já consegue atender essa demanda das pessoas que vêm querendo um presente. E ainda, quem encomenda uma coisa ou outra, eu vou colocando, exemplo, essa semana eu vou fazer as capinhas de caderneta desses 2 enxovais que estão encomendados. Então, se tiver alguma encomenda que a pessoa fez de capinha de caderneta, eu vou alocar ali. Então, toda vez que eu sento ali no final do mês para estruturar o meu mês todo, eu já sei que dia que eu vou fazer cada peça. Então, eu sei que naquela semana eu vou fazer capinha de caderneta. Se aparecer alguém querendo capinha de caderneta, eu coloco ali junto. Um exemplo, as bolsas. Vou tirar a semana e só fazer bolsas. Eu até chego a falar lá no meu Instagram para as pessoas que, se quiserem encomendar bolsas, vou estar na semana de bolsas na semana tal. Ou então a capinha de caderneta na semana tal. Ou então, vou fazer pedido de material para bolsas. Então, eu também já aviso, quem quiser já aproveita e faz a encomenda. Então, é muito tranquilo, desde que você tenha clareza do que precisa ser feito. Então, primeiro liste aí, tem uma lista de todas as encomendas que você precisa entregar. E aí você vai organizar ao longo da sua semana os processos, tá? Pode acontecer, por exemplo, Mariana, mas eu gosto de fazer, por exemplo, pegar da cliente da Cláudia e fazer as coisas tudo que é da Cláudia. Eu gosto de pegar o da Renata, fazer tudo que é da Renata. Não tem problema. A única coisa que você precisa fazer vai fazer as coisas da Cláudia, seleciona lá tudo que é da Cláudia, separa todo o material que você vai precisar cortar, corte tudo que é da Cláudia, monte as matrizes da Cláudia, borde da Cláudia, costure da Cláudia, fotografe da Cláudia, entregue da Cláudia. Não tem problema você atender um cliente por vez. Mas se você conseguir aí, ao longo da sua semana, separar os produtos que são da mesma família para ter uma produtividade maior, isso vai te ajudar muito. Então, tente essas 2 estratégias. Se organizar por cliente. E aí você desenvolve as peças aí só daquela cliente na semana, ou em 2 dias você faz as peças daquela cliente. E também de agrupar, né, as peças que são da mesma família e produzir dessa maneira. Um dia de corte, bordado, costurar, tudo na sequência. E aí você vai cronometrar o seu trabalho. Por quê? A única maneira de você saber se você está sendo mais produtiva ou não é você saber o tempo que você leva para fazer cada um dos processos. Então, exemplo, decidiu fazer dessa maneira por cliente, coloque aí o timer, né, o seu tempo para cada cliente. Vai testar o método de fazer as peças que são iguais ao mesmo tempo, cortar tudo, bordar tudo, vai cronometrar isso para você entender qual que é mais vantajoso para você. E sinta-se livre. O planejamento ele existe para que você seja livre, para que você tenha liberdade de mudar o que for preciso. E sempre trabalhe com antecedência para não entregar com encomenda atrasada.
E aí tem até uma pergunta aqui sobre encomenda atrasada. Atrasei a encomenda, o cliente não quis mais e ainda não pedi sinal. Muito triste. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela atrasa uma encomenda, já quer dizer que ela não está organizada. Então, se ela não está organizada, ela não deve pegar a encomenda, ela deve trabalhar com pronta entrega. Então, se você pegou a encomenda e você deu o prazo para a pessoa, nem que você tenha que varar a noite trabalhando, você tem que varar a noite para cumprir aquilo com o teu cliente. Porque o teu cliente é a pessoa que abençoa o seu trabalho. Se você não cumprir o que você prometeu para ele, além de deixar um cliente super insatisfeito, ele vai falar de você para um monte de pessoas. Então, tenha consciência de que se é o seu trabalho, você tem que fazer. Se fosse numa empresa e você não entregasse o trabalho dentro do prazo, você seria punido. Então, dentro do seu ateliê também, sempre tente cronometrar as peças que você faz para você saber o tempo que você leva para fazer cada peça. Dessa maneira, você vai conseguir montar a sua agenda de uma maneira mais como que eu posso falar? Não mais produtiva, não é essa palavra que eu quero falar. Você consegue montar uma agenda mais consciente, porque você sabe o tempo que você vai precisar para cada peça. O cliente não quer mais, não peguei o sinal. Gente, ninguém trabalha de graça, nem o relógio. Então, o que acontece? E tem uma outra pergunta também sobre pagamento, né? Como falar para o cliente que o pagamento é antecipado sem que ele ache que eu estou desconfiando dele, que ele não vai pagar. Olha, 3 perguntas já respondidas numa só. O que acontece? Todo mundo hoje com a internet está acostumado a comprar pela internet. Todo mundo compra sem ter o produto na mão. Quem compra pela internet já está acostumado. Então, o que acontece? Para que você consiga produzir, você tem que ter pelo menos a metade do valor no momento em que a pessoa faz a encomenda, para que você possa comprar os materiais. Essa é a lógica. Então, vamos supor, a pessoa pediu aí a encomenda, você passou o valor, você vai dar 2 opções. À vista, valor X à vista, ou no cartão, ou no boleto. Então, aí você precisa ver quais as condições de pagamento que você vai trabalhar para que esse cliente possa ter opções aí melhor para pagar você, tá? Aí o que eu faço aqui no ateliê? O cliente que paga à vista, ele tem 10% de desconto, mas o à vista é à vista. Mariana, eu vou encomendar essa peça de R$100, como que eu faço o pagamento? Esses R$100 é pelo Pix e passo o Pix. Hoje em dia todo mundo tem Pix. Mariana, eu vou querer essa peça, mas eu vou ter que parcelar, não consigo pagar à vista. Não tem problema, eu mando o link do cartão para você. E aí você, claro, eu sempre faço essa diferença dos 10%, porque quem paga no cartão não tem um desconto à vista. Então, no cartão é no cartão e ponto final. Então, você é a dona do seu negócio, você dita as regras do seu negócio. Então, sempre antes de você pegar uma encomenda, analise a sua agenda e dê um prazo de entrega real para o seu cliente, para que ele não fique chateado com você e para que você não prometa uma coisa e não cumpra, porque isso é muito chato mesmo. Chegar na data, você precisar do negócio e a pessoa não te entregar. Então, o que acontece? Se programe, se organize para poder entregar a encomenda. Aconteceu algum imprevisto, você vai ver a sua possibilidade de trabalhar, seja a hora que for, para fazer essa encomenda, ou então avise o cliente com antecedência. Ainda mais se for um presente. Presente não pode ter atraso. Então, você precisa ter esse contato com o cliente, ser bem sincera com o cliente. Já aconteceu uma vez, eu estava com uma encomenda e me travou o pescoço. Eu fiquei a semana toda sem trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu estava trabalhando antecipada, mas mesmo assim eu liguei para a cliente, avisei que a encomenda dela eu não ia conseguir entregar naquela semana porque eu estava com um problema no pescoço e que eu provavelmente não conseguiria entregar dentro do prazo e tudo mais. Ela falou, não tem problema, na hora que você melhorar, você faz e me entrega. Então, quando você se preocupa em avisar o cliente, ele vai te entender com toda certeza, tá? E até mesmo porque na situação em que eu estava, não tinha como eu produzir. E como era uma peça para casa dela, não tinha tanto problema como se fosse
um presente, alguma coisa desse tipo, tá? Então sempre assim, organização é tudo, você saber o tempo que você leva para fazer uma peça é extremamente importante para você ter uma agenda que realmente funcione e evitar esses contratempos, tá? Como fez sua transição de carreira? Para quem não sabe, eu era da área financeira, trabalhei no mundo corporativo durante 6 anos e em 2015, né, que eu engravidei, eu fiquei grávida e já estava mais ou menos assim decidido que eu não voltaria a trabalhar na empresa, a menos que fosse meio período, né? Então, eu e meu marido, a gente já tinha uma reserva financeira para quando a gente tivesse filho, e aí quando eu fiquei grávida já ficou praticamente decidido que eu não voltaria a trabalhar. Eu até cheguei, né, falei com a empresa que eu voltaria meio período caso eles quisessem, mas eles não quiseram. Então eu já tinha o que fazer, né? E como eu tinha uma reserva financeira para isso, foi super tranquilo de fazer. E aí o ateliê começou a dar certo e o dinheiro dessa reserva financeira aumentou, né? Porque o ateliê começou a ter lucro. E com esse dinheiro foi que eu comprei a casa que hoje é o ateliê. O ateliê hoje é dentro de uma casa, é uma casa toda só para ele. Então eu tenho lá a sala de corte, a sala das máquinas, a loja, a parte do cafezinho. Então, por conta dessa reserva financeira que nós tínhamos para eu poder ficar em casa cuidando da minha filha, que nós investimos nisso. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com ateliê, começou a dar certo e eu também comecei a ajudar nessa reserva financeira, aumentar essa reserva para que a gente pudesse comprar essa casa que a gente queria comprar. Ah, mas essa casa era o sonho para seu ateliê? Não, essa casa era um sonho para nós ampliarmos a nossa casa. Porque a gente comprou a casa, aumentou o tanto que pôde e ainda a gente não tem tudo que a gente quer dentro da casa. E a única forma era ou comprar um terreno e construir do zero, ou comprar essa casa para a gente poder depois, futuramente, ampliar a nossa, tendo a estrutura dessa também. Então foi assim que aconteceu, foi super tranquilo, tinha o dinheiro guardado. Então eu falo, se você quer fazer essa transição de carreira e trabalha CLT, faça uma reserva financeira. Quais as suas despesas mensais? Ah, eu tenho de despesa mensal R$2.000. Então que você faça uma reserva financeira aí de 12 meses, para que você possa sair do seu emprego e empreender. Porque o empreender, ele pode ser que ele dê certo logo de início, nos 6 primeiros meses, e ele pode levar até 2 anos para realmente engrenar. Então que você possa aí ter esse pé no chão, né? Porque se a sua família precisa necessariamente do seu dinheiro, você precisa ter essa estrutura financeira para que você possa sair do seu trabalho. Mariana, como que eu sei se eu vou conseguir viver do meu ateliê? É um pouco difícil quando trabalha CLT e ateliê, por quê? Porque no ateliê você não vai ter 8 horas por dia para se dedicar nele. Então é extremamente difícil falar para você, um exemplo, hoje eu tenho a agenda lotada. Só que, por exemplo, a minha agenda lotada hoje, que trabalho CLT, é uma realidade completamente diferente de uma agenda lotada de uma pessoa que só vive dentro do ateliê. Então, para você realmente saber se vai dar certo, encomendas aumentando, seu prazo de entrega ficando maior e você precisando de mais tempo para produzir. Então, aí você já consegue ter, conseguir sentir se vale a pena ou não. E só vai realmente crescer quando você conseguir se dedicar mais tempo a ele. E isso é uma realidade. Só agradecer por tanto aprendizado. Obrigada, Eliane. Sei que eu já respondi. Como separar as tarefas de casa do ateliê? Você precisa ter uma rotina. Um exemplo, estabelecer todos os dias, vou me dedicar 1 hora para os afazeres domésticos e ter ali o método Fly Lady, ele ajuda demais. Tem até um vídeo aqui também sobre como organizar a rotina da casa. Então o que acontece? Você não precisa gastar o dia todo para fazer uma faxina. No método Fly Lady não existe faxina, existe cuidado com o lar todos os dias. Então esse cuidado construído faz com que você não precise ter um dia para fazer faxina. Então coloque ali o tempo que você estabeleça um horário para cuidar da casa, por exemplo, meia hora de manhã, meia hora à noite, e o resto do dia é filho e ateliê. É dessa maneira que o seu ateliê vai prosperar. Não adianta você querer
ficar no ateliê, trabalhar no ateliê e ficar correndo atrás das coisas de casa, porque isso não vai funcionar. Então determine horários para o ateliê. Se você tem filho pequeno e ainda não vai para a escola, que você consiga aí ou ter uma rede de apoio para te ajudar com as crianças, ou você mesma, um exemplo, de manhã eu vou ficar com as crianças, elas vão para a escola à tarde, na hora que forem para a escola, eu dou o meu tudo aqui no ateliê. Então tudo é questão de consciência, de clareza e de foco. Criança saiu para a escola, eu tenho que focar no que precisa ser feito dentro do ateliê. Senão, quanto mais tempo você tiver, mais você vai procrastinar. E o segredo para não procrastinar é saber usar o tempo com consciência. Eu tenho 15 minutos, então você se vira nos 15 minutos e faz o que tem que ser feito. Ah, eu tenho meia hora, se vira na meia hora e faz o que tem que ser feito. Mas não pense assim, nossa, se eu tivesse mais uma hora, você não tem essa mais uma hora. Então se vira para fazer dentro do tempo que você tem. Você é maravilhosa, como dá conta de tudo, a Renata. Não dou conta de tudo não, sabia? Se você tiver a receita para dar conta de tudo, você vem me contar, porque essa eu não sei. Dar conta de tudo, o que eu faço? Eu priorizo o que precisa ser feito. Então eu tenho a minha casa, a minha prioridade com a casa é manter organizada. Para quê? Para que eu possa passar um pano todo dia, não preciso ficar varrendo. A alimentação, eu geralmente a cada 15 dias eu já cozinho o que precisa cozinhar, deixo tudo pré-pronto, depois é só fazer um arrozinho fresquinho na hora, temperar o feijão e as misturas já estão prontas. Então assim, é você conseguir se organizar de maneira que você consiga fazer o que é prioritário. Que nem nesses últimos meses eu trabalhei muito no ateliê, que eu tenho meu ateliê até hoje. Tem uma pergunta aqui, né? Eu tenho meu ateliê até hoje, por isso que eu tenho tanta propriedade para falar de produtividade. Por quê? Porque é uma realidade que eu vivo até hoje. Então eu tenho um ateliê, junto com o ateliê eu tenho o Artesã Produtiva e tenho os meus cursos. E tudo isso eu consegui fazer numa época que a gente estava ali, ó, na maior correria com o ateliê, com muita encomenda. E nesse tempo que eu estava na correria, eu tinha uma pessoa que me ajudava no ateliê e dei tudo de mim para montar o curso, para conseguir fazer o lançamento do curso dentro do prazo e tudo mais. Né? Hoje já baixou, né, a parte do curso, já está todo pronto, agora é só fazer vendas, né? Só, né, como se fosse fácil. E hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Então a cada 15 dias ela vem fazer aquela faxinona grossa mesmo, e eu mantenho ao longo da semana, ao longo dos dias, quando ela não vem. Então isso eu aprendi a delegar a limpeza da minha casa. Porque, Mariana, mas eu vou ter que gastar. Exatamente, eu pago para ela limpar a minha casa para que eu consiga produzir mais no ateliê e mais nos meus conteúdos para artesã. Então assim, se você pensar só no gasto, você não vai pensar no que você vai colher. Então quando você já elimina essa parte de limpeza de casa que demora muito, você vai ganhar tempo para poder produzir e estar focada aí no seu ateliê. Mas também, por muitas vezes que eu não tive ninguém para me ajudar dentro de casa, eu fazia tudo sozinha, me organizava aí, fazia ao longo da semana dar certo e dava super certo, e ainda conseguia produzir no ateliê. É uma questão de organização e prioridade. Então, prioridade hoje é o quê? Dentro de casa, qual que é a minha prioridade na segunda-feira? Lavar os banheiros. Então, eu lavo os banheiros, passo um pano na casa, tá pronto. No ateliê, às vezes estou numa semana com muita coisa para fazer, deixo a casa de lado, faço só o que realmente é necessário na hora que dá tempo, e eu fico meu tempo, a maior parte do tempo, dentro do ateliê. Então é você saber aí qual que é a sua prioridade, o que realmente tem que ser feito, e ir lá e fazer. Assim você dá conta de tudo o que é necessário que você colocou na sua lista. Agora a última pergunta, tá? Essa não ia ser a última pergunta, mas eu li ela aqui. Vou fazer essa outra aqui, ó. Cidade pequena, muita gente fazendo do mesmo e ainda me copiando. O que eu faço? Faça a sua parte muito bem feita. Tenha os seus diferenciais. Quem vem por preço, vai por preço. Então, que você tenha o seu preço dentro da sua precificação, dentro do seu salário, dentro daquilo que você quer para você, sem ficar olhando concorrente, e faça um trabalho bem feito. Hoje em dia você não é obrigado a vender só dentro da sua cidade. Pelo contrário, com a internet, está todo mundo na internet. Então tenha uma loja online, tenha um Instagram atrativo, um Facebook atrativo, e faça vendas pela internet, faça anúncios na região aí onde você mora e expanda o seu negócio. Um exemplo, para vendas dentro do estado de São Paulo, o frete é muito barato.
Para vendas fora do estado de São Paulo, se for encomenda normal pelo correio, também é um valor muito acessível. Então não tenha medo de fazer anúncios, faça peças bonitas, tenha fotos bem tiradas, faça anúncio levando o seu ateliê para o Brasil todo. Você não precisa vender só para dentro da sua cidade. E é claro, cidade pequena sempre vai ter muita gente fazendo, mas analisa, a minha cidade tem 50 mil habitantes, um exemplo. Como que eu vou dar conta de atender todo esse monte de gente? Graças a Deus que tem outras artesãs que fazem o mesmo que eu. O que vai acontecer? Clientes vão se conectar com a minha história, com o meu trabalho e vão vir comprar de mim. Então, que você consiga aí fazer essa conexão, né, com o seu cliente através das redes sociais e investir em anúncios patrocinados para que você possa levar aí o seu trabalho a nível nacional e manda pelo correio, usa o Melhor Envio, que é uma plataforma aí que você consegue fretes muito mais baratos através do correio e de transportadoras também. Então, assim, ficar vendendo dentro da sua própria cidade é uma opção sua. Ficar brigando com concorrentes é uma opção sua. Faça diferente, saia da caixinha, se organize aí e comece a investir em coisas fora da sua cidade, que eu tenho certeza que vai te trazer muitos resultados. E agora a última pergunta é: como comprar seu curso? Eu tenho 2 cursos, o Desafio Venda Mais, para campanhas de vendas, né? São 7 dias de desafio, vou deixar o link aqui na descrição. E tenho também o Produtividade para Artesãs. Inclusive as meninas que perguntaram como organizar a agenda, que se perdem durante o dia nas encomendas e tudo mais, eu sugiro esse curso Produtividade para Artesãs, porque ele vai sim ser um curso transformador na sua vida e na sua produtividade. Nesse curso eu falo sobre o método que eu utilizo desde quando eu comecei e que eu fui aprimorando ao longo desses 4 anos, e é por isso que eu consigo ter sucesso no meu ateliê e ainda tá aqui ministrando aula para vocês. Vou deixar também o link aqui na descrição dos 2 cursos. Eu vou ficar muito feliz de ter você no meu curso. E convido você para me seguir lá no Instagram, no @artesãprodutiva. Toda segunda-feira às 8h30 da manhã tem o nosso Café Produtivo. E toda sexta-feira vídeo novo aqui no canal. Se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com as suas amigas para que tenhamos mais artesãs ainda produtivas e bem informadas. Tchau e até a próxima semana.